Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz a todos. Eu esperei ansioso pelo dia de hoje e eu imagino que os irmãos tenham esperado também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Mantenham as suas Bíblias abertas. Vou esperar que todos encontrem. Mateus capítulo 26, versículo 36. Eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente a leitura. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez, curvem as suas cabeças. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela bela manhã que o Senhor nos deu. Abra a mente, Senhor, os corações dos ouvintes. Capacita-me, Senhor, a transmitir esta mensagem de forma fiel. Faz o teu reino avançar, Senhor. Em nome de Jesus, o seu amado Filho. Amém. Espero que hoje não seja mais um domingo, como os outros. Espero que seja um domingo memorável, uma mensagem marcante aos nossos corações. Meus irmãos, todos nós temos responsabilidades e temos papéis que Deus nos entregou. Alguns aqui são pais, outros mães, outros têm um papel importantíssimo na empresa em que trabalha, outro tem um papel importante na família. Todos nós temos algum papel e alguma responsabilidade. Papel este que Deus nos entregou. Função essa que Deus nos entregou. E muitas vezes você pode achar que é demais, que é grande, que é difícil para você, que é pesado, que é sobrecarregado, que o fardo, que a sua responsabilidade é muito grande. Talvez essa semana você tenha pensado isso, passado isso em sua mente. Talvez o seu coração tenha
inclinado a esse tipo de pensamento? Bom, todos nós temos uma grande responsabilidade, seja ela qual for. E dessa mesma forma, Cristo teve um grande papel, uma grande responsabilidade que Deus designou a ele, que Deus propôs a Cristo ser o Salvador do mundo. Bom, estamos diante de um texto que é um texto muito difícil, pouco pregado, mas um texto importantíssimo, se não um dos mais importantes das Escrituras. O texto que vai falar que Jesus orou no Getsemane. E por quem Jesus orava? Por vocês, por mim e por vocês. Os evangelhos, eles relatam essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, ele vai destacar que Jesus orou 3 vezes, que Jesus, ele repete a mesma oração. Marcos, ele vai dizer que Jesus se dirigiu a Deus, chamando Deus de Abba, que quer dizer Pai, palavra do grego. Palavra esta que era usada para denotar uma grande intimidade com Deus, cuja os judeus se dirigiam a Deus Pai. Marcos também vai falar a respeito de que acompanharam Jesus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele descreve esses 3 nomes. Mateus não descreve isso, mas Marcos fala isso com muita clareza. Lucas, ou melhor, o Dr. Lucas, ele vai citar um fenômeno, um caso que aconteceu com Jesus, um caso específico, um fenômeno diferente daquilo que se via na época, em que Jesus suou como gotas de sangue. E o tema desta mensagem que nós temos para esta manhã é: Senhor, faça a tua vontade, baseado na oração de Jesus. Jesus orou 3 vezes dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Vamos acompanhar em Mateus 26, do 36 ao 46. Deixem as suas Bíblias abertas. Versículo 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane e disse os seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O que era o Getsemane? Getsemane, ele era um jardim. E aonde ele ficava localizado? No Monte das Oliveiras, muito usado por Jesus para momentos de oração. Com qual propósito Jesus foi ao Getsemane? Estar a sós com Deus. Jesus, ele se dirige ao Getsemane para estar a sós com Deus. Meus irmãos, precisamos muitas vezes estar a sós com Deus, como Jesus fez. Versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Veja que Mateus não descreve quem eram esses 2 filhos de Zebedeu, mas Marcos descreve esses filhos de Zebedeu, era Tiago e João. Eram 2 discípulos chegados de Jesus, eram 2 discípulos próximos de Jesus. Tiago, João e Pedro. Eles estavam sempre em momentos especiais com Cristo. Lembrem-se do Monte da Transfiguração. Quem tem o costume de ler as Escrituras vai ver que quem estava no Monte da Transfiguração era Pedro, Tiago e João. Deus os chamou para ter um particular, para revelar aquilo que havia de acontecer. Nós não vamos nos deter ao texto agora. A oração no Getsemane, quem estava presente? Pedro, Tiago e João, novamente os 3. A filha de Jairo. Jesus cura a filha de Jairo, e se nós formos observar o texto, nós vamos ver que Jesus chama esses 3
para dentro do quarto, para que eles assistissem, para que eles observassem, para que eles assistissem aquilo que iria acontecer. Então nós vemos que Jesus ele tem um afeto, ele tem um algo especial com esses discípulos. O Dr. Lucas, ele descreve o fenômeno ocorrido. Lucas, por ser médico, ele entende o que aconteceu, ele relata o que aconteceu, que as gotas, elas se misturavam com o suor e caía na terra. Ele registra com detalhes o acontecido. Para que os irmãos saibam o fato, o fenômeno ocorrido, o que é isso? Ou qual o nome disso? O nome disso, o nome técnico, o nome científico é hematitrose. O que leva alguém a passar por isso? Uma pressão psicológica extrema, aguda, grande. Quando ocorre? Quando as veias dos capilares, elas são pressionadas, elas são rompidas e o suor se mistura com o sangue. Quando nós realizamos algum tipo de atividade, e essa atividade faz com que o nosso coração bombeie mais forte, o nosso corpo soa, as nossas glândulas secretam suor e o suor escorre. Jesus, ele sofreu uma pressão tão grande que, além de esse suor ser excretado, o sangue ele saía pelos capilares. Por quê? Por conta de uma pressão psicológica muito grande. Esse fenômeno ele não aconteceu somente com Jesus. Ao longo da história, pessoas também sofrem deste acontecido. Bom, versículo 39. Acompanhem. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para que os irmãos entendam o que aconteceu no cenário, Jesus ele chama os discípulos a orar, ele vai ao Getsemane, ele deixa ali os seus discípulos orando em determinado local. O texto diz que ele se afasta dos discípulos como um tiro de pedra, alguns metros de distância, e ele vai orar, ele está orando. E os discípulos o aguardam. Jesus dá uma advertência a ele: vigiai e orai. E Jesus ele começa a orar. E ele retorna aos discípulos e encontra os discípulos dormindo. E ele adverte: vocês não podem nem ficar uma hora a vigiar, a orar comigo? E Jesus novamente sai, se retira, se afasta e vai orar mais uma vez. E ele retorna de novo a este momento e adverte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala da debilidade. E ele se ausenta novamente. E por fim, uma terceira oração, ele diz: faça, Senhor, a tua vontade. E ele sai com os seus discípulos dizendo algo sobre traição, sobre aquilo que havia de acontecer. Para que os irmãos se situem em tempo do texto. O versículo 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Observe, prostrou-se sobre o seu rosto. Este ato de Jesus prostrar-se, Jesus dobrou os joelhos. Era um ato de extrema humilhação, era um ato de extrema reverência que Jesus teve naquele momento. Observe que ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? Que Jesus estava se referindo. Que cálice que é esse? O cálice que é dito por Jesus é a taça da ira de Deus. Deus, no breve momento, derramaria a sua ira em Jesus. Jesus, ele estava
vendo o que iria acontecer com ele. Jesus sabia o que era proposto e o que foi proposto a ele. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, esta taça que será derramada em mim. Jesus, ele dirige, por quê? Jesus estava aterrorizado com a perspectiva de suportar a ira do Pai. Ele estava a caminho de ser submetido a condições de angústia, de sofrimento, de humilhação, de blasfêmias, de dor, de escárnio. Jesus, ele assiste, ele vê, ele sabe deste propósito. Ele diz: se possível, passa de mim este cálice, essa ira, que seria destinada aos pecadores. Quem são esses pecadores? Esses pecadores seriam vocês. Hoje, a pregação, ela não é dirigida a nós como o centro. Ela é dirigida a Jesus como o centro. Hoje, Jesus é o centro desta pregação. Hoje e sempre, esta ira que seria derramada em nós. E ela foi derramada em Cristo na cruz. Mas Jesus suporta tudo isso por amor a quem? Por amor a vocês, pecadores, miseráveis pecadores, que com toda a certeza pecaram a semana toda. Não houve um dia, não houve um momento que nós não pecamos nesta semana, não derrapamos, não vacilamos, não escorregamos. E o que era destinado a nós foi destinado a Cristo na cruz. Deus derramou a sua taça, a sua ira em Jesus. Mas por amor a nós, ele se entregou, foi levado, ele se entregou voluntariamente a Deus. Veja o amor de Jesus para conosco. Hoje, nesta manhã, eu não venho pregar sobre cura, sobre prosperidade, sobre condição financeira, sobre como os dias nossos devem ser desfrutados. Eu vim pregar sobre o Cristo que viveu uma vida, que se humilhou, se entregou por amor a nós. Esse é o motivo, é a causa, meus amados irmãos e irmãs, de nós levantarmos alegres e contentes todos os dias, por causa de Cristo, porque Ele se entregou por nós. Observe que o texto diz: todavia, agora, Jesus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas, todavia, Jesus, ele diz para que Deus, ele cumpra a sua vontade. Todavia, a oração, aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus diz, muda de rumo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que Jesus disse com isso? Que seja feita a vontade de Deus. O que estava dentro da vontade do Pai? Estava dentro da vontade do Pai a crucificação, a ressurreição, a remissão dos pecados. Isso estava dentro da vontade do Pai. Jesus sabia, estava proposto a ele o que ele iria suportar. E aquilo que ele iria suportar, ele ficou aterrorizado e ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Mas logo a oração dele se adequa àquilo que é do agrado de Deus. Ele diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso estava proposto a Cristo: a crucificação, a morte, a ressurreição, a remissão dos pecados. E nesta manhã de domingo é necessário nós dizermos isso, porque muitas das vezes na semana nós nos esquecemos. Nós pensamos muito na terra e esquecemos do céu. E é necessário lembrar, refrescar a memória dos irmãos que nós somos cidadãos de outra pátria.
Nós não somos daqui. Nós temos duas pátrias, esta e a celestial. Vivemos nessa, mas não devemos nos esquecer da outra. E o que não estava na vontade do Pai? A desistência de Jesus. O que estava na vontade de Deus é que Jesus não desistiu. E ele não desistisse, ele não desistiu. Por isso que a oração muda de rumo. Todavia, faça a tua vontade. Da mesma forma, meus irmãos, não desista da vida cristã. Talvez vocês sofrem dias, semanas, momentos terríveis, a ponto de querer desistir da vida cristã, a ponto de querer chutar o pau da barraca, me permita a expressão. Não desista, meus irmãos. Cristo suportou tudo isso por amor de quem? De você, que veio aqui nesta manhã, que se deslocou da sua casa, que andou talvez 1 km, 2, 5. Não desista da vida cristã. Cristo se entregou por você, Alessandro, por você, Evandro, por você, Deusval, por vocês, meus irmãos. Não desistam da vida cristã. Versículo de número 41. Observe. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, ele adverte os seus discípulos a orarem, para não entrarem em tentação. Observem, se orar, não entra, não cai em tentação. Se não orar, entra, cai em tentação. Nas terças-feiras, há uma reunião de oração aqui. Meus irmãos, esses bancos, eles são lavados pelas lágrimas dos crentes, quem participou. As lágrimas dos crentes, nas semanas aqui de oração, os bancos são lavados, o chão é lavado de lágrimas. Nós deveríamos fazer o mesmo, vigiar e orar. Nós devemos orar para que nós não entremos, caiamos em tentação, porque se não orar, cai. Se não viver uma vida de oração, cai, não suporta. Não fica de pé, não prevalece, não permanece, não cresce. Se não orar, cai. Esse é o versículo, esse é o texto mais mal interpretado que as pessoas interpretam ou entendem ele. Observe, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer a carne é fraca com o espírito estar pronto? Jesus quis dizer que a carne é fraca no sentido de debilidade da vida humana, que a carne em si, a fragilidade da vida humana, ela é fraca. Isso não é condição ou justificativa para que crentes nesta igreja, em outras igrejas, pequem. Ah, mas a carne é fraca. Você sabe, né? Eu caí, eu vacilei. É porque a carne é fraca, né, meu irmão? Ah, mas eu vacilei porque, você sabe, né? Inclinações, a carne é fraca. Isso não é justificativa para pecar. O que Deus quis dizer sobre a fragilidade, a debilidade da vida humana. Ele diz: o espírito está pronto. Aquilo que Deus criou, que é eterno, que é o espírito, ele tem desejo de fazer o que é bom. A carne, por si, ela tem desejo e inclinações de fazer o mal. Por isso que dentro de mim e dentro de você há uma dualidade, há uma briga entre a carne e o espírito. O desejo de fazer o que é bom com o desejo de fazer o que é mal. Mas isso, a carne é fraca, não é justificativa para que você na sua semana, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu serviço, na sua família, cometa pecados. Isso não é justificativa para nós vivermos uma vida pecaminosa. Porque se vivemos uma vida pecaminosa, já não é mais pecado, é uma iniquidade. Nós não
não devemos viver essa vida de iniquidade. Não estou dizendo aqui que você, meu irmão e minha irmã, não vai vacilar, não vai pecar, mas nós não devemos dar vazão à carne com uma vida promíscua, com palavras maldizentes em nosso lábio, com atitudes e comportamentos que não condizem com uma vida cristã, aquilo que Deus quer para conosco. Versículo 42, acompanhe. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Jesus sabia o que estava proposto a ele. Jesus sabia o que ele iria suportar, o que ele iria sofrer. O plano divino estava esmagando Jesus. Jesus estava suando, transpirando nessas orações. O plano, aquilo que estava proposto a ele, estava o esmagando. Ele sofria uma pressão psicológica. Jesus, ele ora no final do versículo: faça-se a tua vontade. Jesus aceita a soberana vontade do Pai. Versículo de número 43. E, voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então ele sai, ora, e ele agora retorna. E ele encontra os discípulos dormindo, descansando. Os discípulos falharam naquilo que Deus deu a eles como responsabilidade, pois eles estavam preocupados em descansar. Enquanto Jesus estava orando, ele chamou os discípulos para que cooperassem com ele nesse trabalho. Ele se afastou e ele retornou e encontrou os discípulos orando. Observe que não é parecido com a igreja. Em tempos de guerra, a igreja está dormindo, está vendo Netflix, está gastando o seu tempo com coisas inúteis, com coisas fúteis. A igreja está dormindo, como os discípulos. Não é diferente dos discípulos. Os discípulos estavam mais preocupados com o sono deles, enquanto Cristo estava suando sangue, com gotas de sangue, e os discípulos estavam dormindo. Não parece a igreja brasileira dormindo em tempos de guerra, em tempos de luta, como nós vemos aí? É um chamado à oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Nós, igreja, não devemos dormir em tempos de guerra, como acontece. Cristo, Jesus, nos chama hoje a ter este particular, esta vida de oração. Ele orou 3 vezes, em conformidade, e dizendo: seja feita, Senhor, a tua vontade. Versículo de número 44. Observem: deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. O texto mostra que Jesus foi orar 3 vezes, uma hora atrás da outra, um momento após o outro. Jesus entendia a necessidade de orar. Jesus, ele acreditava, ele entendia melhor do que ninguém a necessidade do cristão, do Filho de Deus, de ter uma vida de oração. Observe que Jesus, ele ora 3 vezes dizendo: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, faça o que tu queres. Ele estava se preparando para aquilo que foi proposto a ele. Da mesma forma, nós devemos viver uma vida de oração para suportar, para viver aquilo que foi proposto a nós. O que foi proposto a nós? Alessandro, talvez para você, como pai de família, foi proposto isso a ti. Presbíteros, para vocês uma vida ministerial, isso foi proposto a vocês. E nós devemos nos preparar com uma vida de oração, para que nós suportemos aquilo que está sobre os nossos ombros, nossa responsabilidade, o nosso papel, meus irmãos. Versículo de número
44, a nossa oração diz muito sobre o nosso coração. Observe que no final do versículo ele diz, repetindo as mesmas palavras, a nossa oração diz muito sobre o nosso coração. Meu irmão, como tem sido a sua vida de oração, ou as suas orações? Tem sido da seguinte maneira: Senhor, faça a tua vontade, ou Senhor, faça a minha vontade? Como tem sido a sua vida de oração? Senhor, faz o que tu queres, ou não, Senhor, faz o que eu quero. Jesus orou 3 vezes dizendo, Senhor, faça a tua vontade, faz o que tu queres. Nós devemos orar da mesma forma. Não é, Senhor, faz o que eu quero, mas Senhor, faz o que tu queres. Versículo de número 45. Então, voltando para os discípulos, lhe disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus diz, eis que é chegada a hora. Cristo estava pronto para a hora chegada, para o momento chegado. Cristo teve esta vida de oração desde o início do seu ministério. E agora, a hora da crucificação, a hora da entrega a ser preso, estava pronto. Cristo estava preparado para o momento que chegou. Havia chegado aquilo que Deus propôs a Cristo. E ele diz, eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Textos seguintes, nós vamos ver que Cristo foi entregue, Cristo foi açoitado. Observe que a traição, a humilhação, morte e ressurreição seria aquilo que Cristo iria suportar. Traição, morte, ressurreição, Cristo iria passar por tudo isso. Cristo preparou para a hora chegada. Houve esse momento de preparos. Como? Aquele ali era o ápice. Esse é o texto do ápice da história de Jesus. Jejuns, orações, Cristo se preparou dessa forma para o momento chegado. Observe o texto. O Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Jesus, ele foi entregue por vontade divina e não humana. Desde o começo, Jesus, ele sempre foi conduzido, ele sempre foi sido entregue. No começo do seu ministério, ele estava sendo levado ao deserto, sendo levado ao templo quando criança, sendo levado a Pilatos para a sentença, sendo entregue aos pecadores, sendo levado ao madeiro, sendo levado ao sepulcro. Observe que em tudo isso que Cristo foi levado, foi conduzido, foi entregue. A vida dele foi segundo a vontade de Deus. Em tudo isso, Deus havia designado este propósito para Jesus. Versículo de número 46 diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sabemos que Judas Iscariotes era o traidor. Jesus estava prestes a ser traído por um dos seus seguidores. Meus irmãos, Cristo foi traído por uma pessoa próxima. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas, a ser traídos por pessoas próximas. Este discípulo estava mais preocupado com o valor a receber do que com os valores a perder. Judas estava mais preocupado com o valor que iria receber do que com os valores em que iria perder. Judas recebeu um valor, mas perdeu os seus valores. Quais são os valores que Judas perdeu? A confiança, a credibilidade. Judas estava mais preocupado com o bolso do que com os valores. Nós não podemos ser semelhantes a ele em nossos dias.
mais preocupados com os valores, com o valor do que com os valores, com os princípios que Deus nos deu. Nós devemos ser homens e mulheres justos, honestos, no seu local de trabalho, na sua empresa, com as suas finanças, com o seu dinheiro, com a sua esposa, com o seu esposo. Nós não devemos estar preocupados com os valores, mas com o valor, mas com os valores que é designado. Judas não estava preocupado com isto. Observe, era alguém que acompanhava Jesus por anos, longos 2 anos, 3 anos de ministério. E mesmo assim, Judas traiu Jesus. Há pessoas de longas datas que podem trair a nossa confiança por interesses pessoais. Quem são essas pessoas que podem trair as nossas confianças por interesses pessoais? Famílias, amigos, colegas de trabalho. Nós estamos vivendo numa sociedade caída, corrompida. Judas o traiu por interesses pessoais. E nós estamos sujeitos às mesmas coisas. O cônjuge, nós estamos sujeitos, meus irmãos. Se Cristo, sendo Cristo, foi traído, quem dirá nós, miseráveis pecadores? Jesus foi traído por interesses pessoais, por alguém que estava com ele há tempos. E nós podemos, não é novidade para nós, nós podemos, estamos sujeitos a traições por interesses pessoais, no trabalho, na escola, no serviço, nos relacionamentos. Cristo foi um exemplo disso. Era alguém que caminhava com os mesmos ideais. Quais são os ideais que Judas caminhava com Jesus? A vida ministerial. Neste caso, alguém que traiu Jesus andava com os mesmos ideais. Uma vida ministerial, conjugal, uma vida profissional. Nós estamos sujeitos a isso, a sofrer traições por interesses pessoais. Nós estamos sujeitos. A nossa vida, meus amados irmãos, não é uma vida de rosas, de mar de rosas. Não é uma Disneylândia. Não é uma vida de Netflix, como nos filmes. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Jesus entendia que a vontade de Deus, ela era a melhor. Por isso ele orou: Senhor, faça a tua vontade. Jesus orou em suas angústias e medos. Com certeza, muitos daqui estão andando angustiados e temerosos por situações pelo que o país haverá de passar, pelo que o país irá sofrer. Mas qual é a melhor solução? Qual é o melhor remédio para isso? É orar. Jesus se preparou para a hora chegada. Portanto, prepare-se, orem, façam grupos de oração, orem individualmente, ore no seu quarto, na sua empresa, no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola. Eu digo isso para todos os públicos, para os jovens, para os experientes, para os adultos, para as mulheres, para os homens, para todos nós. Estamos sujeitos a diversos sofrimentos na vida cristã, como Cristo enfrentou, como Cristo sofreu. Mas em tudo isso, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele prevaleceu mediante a tudo isso. Meus irmãos, talvez a semana de vocês não tenha sido fácil, e seja essa a resposta da semana de vocês. Ou talvez a semana que irá se iniciar não será fácil, mas esta é a resposta, é o combustível para que vocês vivam a vida cristã, conforme a vontade de Deus. Lembre-se, em momentos de crise, de dificuldade, de angústias, de medo, vamos nos dirigir a Deus dizendo: Senhor, faça a tua vontade, pois a vontade de Deus, com certeza, ela é melhor do que a nossa.
aquilo que foi proposto a Jesus, para que Jesus passasse por isso, ele disse: Senhor, faça a tua vontade. Aquilo que é proposto a nós, como pais, mães, filhos, maridos, mulheres, patrões, empregados, o que é proposto a nós e é difícil, vamos orar e dizer: Senhor, faça a tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa. Amém, meus amados? Vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia, Senhor. Ó Deus, nós ouvimos o Senhor falar hoje, ó Deus, aos corações dos ouvintes, ó Deus. Senhor, nos direciona, nos ensine, nos capacite, Senhor, a cumprir a tua vontade, Senhor, a pedir ao Senhor que a tua vontade se realize em nossa vida, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, pois nós queremos fazer aquilo que é bom, porque Cristo nos habilitou para isso, Senhor. Cristo nos capacitou, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a passar por momentos de crise, de dificuldade, de lutas, de medos, de angústias, assim como Jesus passou, Senhor, dizendo: faça a tua vontade, Senhor. Pois aquilo que foi proposto a Cristo era maior, era grande, era belo, Senhor. Era a tua vontade, Senhor. Da mesma forma somos os teus filhos e rogamos a ti nesta manhã de domingo, Senhor, dizendo: faça, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Faça a vontade do Senhor na vida dos nossos irmãos, nesta congregação, nesta igreja, Senhor. Em suas vidas profissionais, conjugais, Deus, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, Senhor. Ó Deus, que esta mensagem seja um acalento, seja um consolo para os corações dos nossos irmãos, ó Deus. Senhor, receba a glória para si nesta manhã. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus amados.